Olá, o vídeo de hoje se reporta à questão da identidade, um conceito que tem sido muito utilizado no campo das ciências sociais nas últimas décadas, justamente porque referenda o tema da diferença, que é um tema bastante recorrente, né? E que a partir da década de 60, 70 do século XX tem sido analisado por meio das chamadas questões sociais ou movimentos culturais, né, que a partir de então explicitam outras instâncias de diferenciação entre indivíduos e grupos, né, tais como aquelas advindas das questões étnico-raciais, culturais, advindas do campo da sexualidade, advindas do campo da religião, por que não dizer isso também, e assim como outras perspectivas e instâncias que passam a ter mais visibilidade, como aquelas que comporiam então a existência humana numa perspectiva mais complexa, mais ampla do que aquela que até então era vista como visto como o aspecto central, fundamental da existência humana, que era o trabalho, né? Então, nesse sentido, o conceito de identidade, ou seja, aquilo que eu sou em contraposição àquilo que eu não sou, ou seja, né, aquilo que envolve, tanto do ponto de vista cultural como social, a minha formação enquanto indivíduo e mesmo enquanto sujeito, né, rodeada por processos que se chamam, inclusive, de processos de identificação, né? Sabe-se hoje nas ciências sociais, ou por meio das ciências sociais, que esses processos de identificação com determinadas questões, com determinados valores, com determinadas formas de ser, elas são produzidas em grande medida do ponto de vista histórico e cultural, né? Situadas geograficamente, inclusive. Nesse sentido, nós temos na história da civilização ocidental, por exemplo, determinados investimentos, né, feitos sob determinadas perspectivas identitárias. A clássica análise que se faz, por exemplo, do ponto de vista dos países colonizados é que tivemos durante muitos séculos um investimento na identidade advinda do europeu, do colonizador, né, do homem branco, católico, trabalhador, heterossexual. Essa identidade, durante muito tempo, então, notadamente nesses ambientes colonizados, acabou, em grande medida, se sobrepondo às outras formas de identificação dos sujeitos, né, em relação a si mesmos, ao mundo e à vida. Tendo em vista, então, que essas perspectivas advindas desse homem branco, né, europeu, acabaram por se consolidar, em grande medida, por sobre as outras. Temos, então, a partir da segunda metade do século XX, um movimento de inflexão nesse sentido, porque a partir de então, essas outras identidades ou essas outras formas de identificação, né, dos indivíduos com a sua negritude ou com a sua perspectiva indígena ou com a sua sexualidade não normativa, né, ou não necessariamente atrelada à heterossexualidade, a questões de gênero, né, no caso advinda dos movimentos feministas, que passam a desconstruir, de um certo modo, uma visão homogênea, universal, de sujeito, de indivíduo, né, trazendo para a arena de discussão o fato de que não existe uma universalidade do ponto de vista da produção do sujeito e nem um sujeito universal. O que temos são produções histórico-culturais desses indivíduos, inclusive separados do ponto de vista do seu gênero, né? Ou seja, aquilo que é identificado como elementos que devem formar ou conformar a identidade feminina e elementos que devem conformar a identidade masculina. Tudo isso passa a ser foco de debates. Mas para que o vídeo não fique muito extenso, né, o nosso objetivo no nosso canal do YouTube, Eduardo Nunes Jacondino, é trazer vídeos relativamente curtos com informações que entendemos que podem balizar, então, um entendimento mínimo inicial daqueles que são interessados por determinados temas sociológicos, notadamente, né? Nesse sentido, a gente traz aqui, relembra, né, de um livro que já é bem conhecido, que é o livro de Stuart Hall, um autor da perspectiva cultural, que escreveu a obra Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Nesta obra, o Stuart Hall vai mostrar, por exemplo,
3 momentos em que a identidade, do ponto de vista da civilização ocidental, foi analisada, né? No primeiro momento, essa identidade, então, adstrita ali o período do Iluminismo, ela é vista como uma identidade centrada, universal, autorreferente, do ponto de vista de se entender o humano, então, com perspectivas universalizantes, dotado de uma razão e de uma capacidade de autoconhecimento e de conhecimento do mundo que cerca os indivíduos. Essa concepção de indivíduo, né, ela vai sendo substituída paulatinamente a partir do século XIX, mas principalmente no século XX, com o advento, né, das ciências sociais, das ciências humanas, que começam a analisar as instâncias econômicas, políticas, sociais, culturais que cercam os indivíduos, mostrando, dentre outras coisas, que então essa pseudo-identidade, né, aquilo que era visto como algo, a centralidade do sujeito universal, passa a ser nesse sentido contestada, porque essas teorias advindas das ciências sociais e humanas começam a mostrar que, em grande medida, os indivíduos, os sujeitos, eles são influenciados, né, pelas instâncias que os cercam, né, as instâncias econômicas, políticas, culturais e assim sucessivamente. Nesse sentido, já temos uma primeira desconstrução dessa visão unitária, universalizante da identidade. E Stuart Hall ainda, então, nesse livro, vai falar de uma terceira perspectiva de entendimento sobre a identidade dos indivíduos, né? Que é mais contemporânea, mais recente, justamente adstrita aos movimentos, né, contestatórios que surgem, então, como dissemos no início do vídeo, na década de 60 e 70 do século XX, e que começam a trazer para a arena de discussão, começam a dar visibilidade a outras formas, né, a outras manifestações do humano, dos indivíduos, não apenas adstrita, por exemplo, ao campo do trabalho. Saímos da concepção do homo faber, né, trabalhador, para uma concepção, então, que começa a abarcar elementos outros que compõem a existência dos indivíduos, como dissemos, atrelados à sua raça, etnia ou cultura, à sua sexualidade, as formas de concepção religiosa ou de espiritualidade presentes em cada um dos indivíduos e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, temos aí uma descentralização nessa perspectiva, ou desta leitura que se faz acerca da construção das identidades, que passa a ser, então, vista de uma forma mais complexa, mais ampla, mais abrangente, certo? Neste mesmo livro, então, o Stuart Hall demonstra, de um certo modo, 5 processos por meio dos quais essa descentralização da visão identitária passa a acometer a segunda metade do século XX. Né? Ele vai trazer elementos importantes como o próprio marxismo, né, que de um certo modo desenvolve uma primeira leitura que contesta essa perspectiva do sujeito universal, tendo em vista o materialismo dialético histórico estar centrado numa perspectiva histórica, né, de que os sujeitos são produzidos historicamente. Então temos aí uma primeira quebra do ponto de vista de uma leitura pretensamente metafísica e transcendental que olhava para os sujeitos para além da história, né, como se uma essência perpassasse esses sujeitos para além da existência da história. O marxismo é uma primeira perspectiva, então, que faz uma crítica a esse processo, a essa forma de se entender a construção da identidade dos sujeitos, né? Num segundo momento, temos também, segundo Stuart Hall, uma contribuição, digamos assim, né, para a crítica dessa perspectiva universal do sujeito advinda da teoria psicanalítica desenvolvida por Sigmund Freud, né, que com a descoberta, digamos assim, do inconsciente, vai de um certo modo mostrar que não existe um sujeito dotado de razão, né, no sentido de que com a descoberta do inconsciente passamos a dar atenção para o fato de que muito daquilo que fizemos de forma inconsciente. Então é um segundo elemento que põe em xeque aquela visão tradicional do sujeito, né? O sujeito identitário, autocentrado, racional e universal. Temos também, a partir daí, como o Stuart Hall coloca, também a influência do estruturalismo, né? Principalmente o estruturalismo linguístico que vem de Saussure e de Jacobson, né? Que inaugura no campo da linguística, mas
consequentemente, num momento posterior, inaugura nas próprias ciências sociais, na antropologia, na sociologia, etc., um olhar estruturalista, né, que vai, em grande medida, mostrar, então, ou ratificar, reafirmar o fato de que o indivíduo ele não detém a centralidade das questões, né? O indivíduo, por exemplo, é um indivíduo dentro de um grupo social. É, por exemplo, a leitura que o Saussure faz da linguagem, da língua, a língua e a palavra. Ele distingue língua de palavra. Ou seja, toda palavra dita por um indivíduo específico, e a gente pode entender palavra também como um indivíduo situado num contexto social, é um indivíduo, uma palavra, um indivíduo situado numa estrutura já existente, numa língua existente ou então numa sociedade que já tem as suas regras específicas. Nesse sentido, esse indivíduo não tem tanta autonomia diante do sistema que ele, inclusive, se utiliza para poder se comunicar a palavra dentro da língua específica, né, do país em que ele vive, por exemplo. E, no caso, o próprio indivíduo social perante a sociedade, que já existe, que mantém regras de funcionamento, né, normas funcionais, estruturas, instituições, diante das quais o sujeito, em grande medida, também precisa se posicionar de forma até para se fazer aceito nesses meios, né, corroborar para a perspectiva, para a continuidade dessas estruturas. Então, o estruturalismo linguístico de Saussure, que no segundo momento entra na antropologia por meio da obra de Lévi-Strauss, depois entra no próprio marxismo por meio da obra de Louis Althusser, e assim sucessivamente, vai também enfraquecer a perspectiva da universalidade, do autocentramento do indivíduo, né? Temos uma outra forma de composição teórica que enfraquece essa perspectiva, que ela vem de Foucault. Né? Foucault é um autor nesse sentido que contribui, né, não só ele como os pós-estruturalistas, para fazer uma leitura que coloca a perspectiva do sujeito sempre como um sujeito produzido, fabricado. Né? A crítica, nesse sentido, muito fortemente feita pelo pós-estruturalismo, diante de leituras que viam o sujeito, então, justamente nessa perspectiva de ser um sujeito universal, já desde sempre aí colocado. Né? A perspectiva Foucaultiana, quando vai trabalhar com a formação dos indivíduos, dos sujeitos, né? A produção de subjetividades, coloca então no universo da teoria sociológica e da teoria crítica uma perspectiva então de que existem saberes e práticas institucionais ou formas de exercício de poder historicamente situadas, geograficamente situadas, que também compõem processos, né, de fabricação, de produção dos sujeitos. Então é uma nova leitura, de um certo modo, que acaba adentrando o universo acadêmico e sociológico a partir da segunda metade da década de 60, 70 do século XX, que também traz uma crítica muito contundente a essa visão tradicional que viu o sujeito como centrado, universal, sujeito racional, dotado de autonomia. E, por fim, o Stuart Hall, nesse livro, ele vai trazer também uma perspectiva importante advinda do feminismo, dos movimentos feministas, né? Que fazem críticas a esse sujeito universal, por exemplo, quando levantam o fato de que essa humanidade ou esta perspectiva universalizante do sujeito, ela não se mantém ou não pode se manter quando a gente começa a analisar o fato de que existe um processo de produção do homem, né, e existe um processo de produção das mulheres. Então, nesse sentido, se começa a aparecer no campo de visão adstrito a essa discussão sobre a produção da identidade, essa visão de gênero, né? O que separa, então, o que mostra que essa pretensa universalidade de um ser humano, de um indivíduo universal, ela não subsiste na realidade, né? Que existe, então, processos de produção subjetiva de mulheres e existem processos de produção subjetiva, de produção de sujeitos, de homens e mulheres, de forma distinta, né? Nesse sentido, então, temos uma visão de que os sujeitos não são universais, digamos assim, eles são situados, são produzidos culturalmente, historicamente, são situados geograficamente, sofrem pressões ou sofrem influências, podemos dizer assim, de determinadas instituições, de determinados saberes,
que cercam os indivíduos nas distintas épocas históricas, propondo determinadas formas específicas, né, de como, por exemplo, deve ser produzido e como deve se comportar o homem, de como deve ser produzida e como deve se comportar a mulher, e assim sucessivamente. Então, esses processos de identificação, né, que acabam sendo, então, introjetados nos sujeitos, mas sempre atravessados por possibilidades de resistência, como o próprio Foucault vai falar, né, porque onde há poder, há resistência. Eles são reproduzidos constantemente, aquilo que uma autora, né, a Judith Butler, vai chamar de performatividade, ou seja, não só discursos, mas também práticas que precisam ser retomadas constantemente de modo a marcar ou demarcar uma certa identificação e, portanto, uma certa produção de um determinado tipo de sujeito, seja ele homem, seja ele mulher, seja ele negro, seja ele branco, seja ele indígena, seja ele heterossexual, seja ele homossexual e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, a partir desses acontecimentos históricos citados por Stuart Hall, podemos visualizar, então, de uma forma mais explícita, os caminhos por meio dos quais, então, o entendimento acerca da identidade, né, e da produção de sujeitos na história, pelo menos do Ocidente, vem sendo transformadas nas últimas décadas, certo? Esperamos com isso ter contribuído para que a gente possa entender um pouquinho melhor esta questão tão discutida no contemporâneo, que é a questão da identidade. Um abraço a todos.